Bom, está iniciada então a gravação. Vamos ver aqui a parte de programação com socket, que é aquilo que a gente chama de a programação bruta com a rede, né, com primitivas de rede diretamente. A gente vai fazer aqui programação com TCP e com DP. A gente ainda não viu todos os detalhes de TCP e DP, a gente não entrou nessa parte, mas a gente vai ver aqui o suficiente, tá, para poder fazer o trabalho, né? E com base com essa programação, a gente vai conversar também sobre o trabalho. Vocês vão começar a fazer já o trabalho valendo a nota para 1, né? Também vou conversar com vocês sobre o trabalho. Então, a parte que envolve programação, eu vou mostrar aqui primeiro a parte teórica, depois eu vou mostrar um pequeno programinha. A gente vai fazer ele tanto com TCP quanto com DP, né? Tanto para o Windows quanto para o Linux, né? Como envolve programação diretamente com primitivas de rede, fala com qualquer sistema, né? Então intercambia entre sistemas sem nenhum tipo de dificuldade. Então, vamos começar a ver aqui a parte de programação com sockets. Bom, então, programação com socket, né? Começando definindo socket, né? Bom, o que é um socket? Socket ele foi uma forma definida para comunicação entre processos que estão situados em máquinas diferentes, né? Vocês devem saber dessa altura. Um processo é um programa em execução, né? Ele tem mais alguns detalhes também, não é simplesmente um programa em execução, mas o processo é um programa que está em execução numa máquina. Então, nós temos um programa executando num local, outro programa executando em outro local, né? Quando a gente usa a interface de sockets, não faz diferença se esses dois programas estão na mesma máquina ou se eles estão em máquinas diferentes. Quando a gente cria um socket, a gente cria um canal de comunicação entre essas duas máquinas, né? Um duto de comunicação, né? Onde sempre que uma máquina escreve num lado do duto, a informação sai do outro lado, né? Então, a máquina A escreve alguma coisa no socket, essa coisa chega na máquina B. A máquina B escreve alguma coisa nesse duto, essa coisa chega na máquina A. Então, é uma forma bastante facilitada de comunicação entre processos, né? E essa comunicação entre processos, ela pode ser por intermédio de streams ou de datagramas, né? Quando a gente está trabalhando com streams, nós estamos trabalhando com o protocolo TCP, né? Então, o stream, como o nome já indica, o stream é um fluxo de bytes, né? Bytes que são colocados na entrada chegam na saída. O TCP ele não garante que ele vai entregar a mensagem, tá? Exatamente como foi enviada. Por isso que a gente chama de fluxo de bytes, né? O que é não entregar a mensagem exatamente como foi enviada? Você pode escrever, por exemplo, uma mensagem e essa mensagem, o TCP achar melhor não enviar de imediato, ele guardar. E quando você escreve, por exemplo, uma outra mensagem, o TCP entrega no destino a mensagem inteira, a primeira, e mais um pedaço da segunda. Então, o que o TCP entrega numa vez só, já é uma união de duas, né? Na próxima entrega, o TCP pode entregar, por exemplo, só um pedacinho da segunda. E conforme você vai escrevendo os seus blocos de mensagens, o TCP vai fazendo qualquer entrega. Para a terceira entrega do TCP, pode ser todo o restante uma vez só. Pedaço da segunda, a terceira inteira e a quarta inteira. Então, quando a gente programa com TCP, precisamos ter o cuidado de nós controlarmos o limite da mensagem, né? Saber que a mensagem acabou aqui, que outra mensagem acabou ali, que outra mensagem acabou no outro ponto, né? Normalmente, quando a gente entrega blocos para o TCP acaba entregando esses blocos no destino da mesma forma, mas não existe essa garantia, né? O TCP não impõe limite para o tamanho da mensagem, então você pode escrever uma sequência de bytes qualquer que ele vai entregar sempre no destino, né? É um serviço orientado à conexão, né? Por ser um serviço orientado à conexão, serviço de streaming, você precisa primeiro estabelecer uma conexão com o servidor, para depois enviar os dados, para só finalmente terminar a conexão ao final, né? E o stream garante uma comunicação confiável, né? O TCP ele garante que tudo que você entregar será entregue no destino também, tá? Sem nenhum tipo de problema, né? Já a comunicação por datagramas, né? Que a gente usa o UDP, né? O UDP é datagramas, né? Como é datagramas, né? É por fluxo de mensagens.
Em sendo o fluxo de mensagens, ao contrário do TCP, o UDP entrega no destino exatamente aquilo que você solicitou. Então, você escreve uma determinada mensagem, o UDP entrega exatamente isso no destino. Se você entrega 4 mensagens, não importa a diferença entre o tamanho delas, repara que a terceira é maior que a segunda, né? O UDP fará 4 entregas exatamente como ele recebeu. Tá? Então, em termos de nível de controle, de limite de mensagens que são entregues, o UDP ele é mais fácil de trabalhar. Porém, enquanto o TCP, enquanto o streaming não tem limite para o tamanho da mensagem, o UDP limita a mensagem a 64 KB. Né? Cada bloco desse pode ter, no máximo, 64 KB. Né? É um protocolo sem conexão, então você não precisa estabelecer conexão. Se quer enviar uma coisa para o outro lado, você simplesmente escreve no socket e chega do outro lado. Né? Porém, né, já viu aqui, é uma comunicação não confiável. Tá? O que é uma comunicação não confiável? O TCP, o UDP, ele não garante a entrega do dado no destino. Tá? Se você enviar um datagrama, e se o datagrama for entregue, ele será entregue corretamente. Aquilo que for entregue vai ser entregue corretamente. Porém, ele não garante que chega na ordem, né? Ele não garante que não chega duplicado e ele também não garante que chega. Tá? Então, o que pode acontecer com o TCP? Melhor dizendo, com o UDP. A mensagem, o esperado, o normal é que a mensagem chegue corretamente, é muito raro não chegar, então o esperado é que chegue corretamente. Mas também pode chegar duplicado ou fora de ordem. Tá? Chegar com erro não chega. Professor, Oi, tá me ouvindo direitinho? tô. Em caso de segurança no caminho, qual é o mais seguro? Falando segurança, Não, que contra... não de chegar o arquivo, que nem falou ali, comunicação confiável, comunicação não confiável. Não nesse sentido de, tipo assim, eu quero o mais seguro para impedir com que hackers interceptem. Nenhum dos dois oferece. Nenhum dos dois oferece? Tá? Não, tanto que a gente viu que a segurança estaria na camada. Quem faria a segurança, que no caso é criptografia, seria a camada de apresentação, tá? Que é acima do TCP. Então, o TCP ele já precisa receber criptografado, tanto o TCP quanto o DP. Se você quiser esse tipo de garantia, primeiro você tem que criptografar para depois enviar. Entendi. Tá? Ou, né, o que muita gente faz é você estabelecer uma VPN. Você cria uma VPN entre duas máquinas, aí depois de criar essa VPN, você estabelece uma conexão entre elas por dentro da VPN. Aí você tem garantia, que a Mas aí VPN vai demora mais, criptografar. né? O envio. Não, não. Se a máquina tiver um bom desempenho, não, porque o único impacto que vai ter mesmo é a fase de criptografar na origem e decriptografar no destino. Em termos de velocidade de transferência, dá na mesma. Tá? Só que se for uma criptografia muito pesada, com, por exemplo, uma criptografia de 1024 bits, uma criptografia de 2048 bits, aí você pode ter um processamento pesado na máquina origem e destino. Né? Aí vai depender só da capacidade do processador das máquinas. Tá? Entendi. Uhum. Bom, então, são esses dois tipos de comunicação que nós temos. Bom, então a gente vai estudar a implementação dos protocolos TCP e UDP. Né? Já comentei o TCP Stream e o UDP Datagrama. Na verdade, o UDP nada mais é do que uma interface simples para o IP. Vou começar com o UDP, já que ele é mais simples de programar. Né? Já que não envolve estabelecimento, conexões, nem nada. Né? Então, trabalhando com datagramas, né, com o UDP, primeiro, não vai haver o estabelecimento da conexão. Né? Segundo, as mensagens são enviadas diretamente, origem e destino. Né? Nenhum tipo de confirmação é enviada, né? A gente chama de confirmação a confirmação que o destino envia para a origem. Né? Se for necessária essa confirmação, você precisa implementar. Tá? E uma aplicação é especificada sempre por um par endereço porta. Né? O endereço vai identificar a máquina destino e a porta vai identificar qual é a aplicação do destino. O endereço faz parte da camada de rede, a porta faz parte da camada de transporte. Então, o esquema, uma sequência para envio e recepção de pacotes, né? Vamos supor assim, cliente trocando pacote de servidor. O cliente envia um pacote para o servidor envia uma resposta para o cliente. O que é que
eles fazem, né? Basicamente, a gente usa 4 funções, né? A primeira função aqui é a função socket. O que a função socket faz? Ela cria o ponto de conexão, né? Então, quando o cliente chama o socket, função socket, depois a gente vai ver os parâmetros dela, ele cria o socket, né? Quando o servidor chama o socket, ele cria o socket, né? O socket no UDP, ele não deixa uma conexão estabelecida entre os dois, ele apenas tem um ponto de conexão, né? Professor, socket é a chamada? Pode-se dizer assim? Você chama a função socket, vai ver aqui na programação. É uma Ah, chamada de beleza. sistema, tá? Entendi, Tanto que está entendi. aqui com parênteses por causa disso. Tudo aqui é função. O socket ele é apenas como um descritor de arquivos. Você vai trabalhar com funções específicas, send-to, receive-from, mas é como se fosse um descritor de arquivos. É como se abrisse um arquivo na máquina, né? Agora, você precisa fazer a associação desse arquivo com o endereço IP e porta, né? A função bind vai fazer essa associação, vai pegar esse socket e vai associar com a placa de rede local. Você vai escolher uma porta e vai escolher um dos endereços IP da máquina, né? O normal é você falar qualquer endereço IP, que ela vai funcionar com qualquer endereço IP. A porta tem que ser escolhida, sendo que se você botar a porta 0, ele escolhe uma porta aleatoriamente, né? O servidor vai fazer a mesma coisa, depois de criar o socket vai fazer o bind. Então essa sequência é obrigatória, socket bind, né? Cria o socket e associa a interface de rede, né? Vão ter algumas outras funções que nós vamos chamar, tá? Para poder identificar servidor e tudo mais, mas depois disso, o que a gente vai fazer? A função send-to, ela vai enviar os dados para o servidor, né? Quando a gente fizer send-to, o que vai ser feito? Vai haver uma transferência de dados do socket cliente para o socket servidor, né? O servidor ele recebe com a função receive-from, né? O detalhe é o seguinte, né? O servidor ele vai ter que estar aguardando. Então, quando o servidor chamar receive-from, ele vai ficar bloqueado, parado, não faz nada, até que chegue mensagem pela rede, né? Então, o cliente faz o send-to, o servidor recebe. O servidor vai, então, processar essa requisição. Quando o servidor processa a requisição, o cliente vai ficar aguardando. O cliente também chama a função receive-from, a mesma do servidor. Vai ficar bloqueado também. Quando acaba de processar a solicitação, o servidor faz um send-to para o cliente, né? O normal é que o servidor fique no loop infinito, né? Ele atende uma requisição e ele volta a guardar uma nova solicitação. Então, a vida do servidor é: espera, quando chega, processa, responde, espera novamente. Processa, responde, espera novamente, né? O cliente poderia também entrar num loop aqui, por determinado tempo, fazendo uma série de troca de dados com o servidor. No nosso exemplo aqui, o cliente simplesmente envia e segue em frente, tá? Eu já coloquei para vocês esses slides no Canvas, né? Tá? E agora nós vamos ver quais funções nós utilizamos. Então, vou comentar com vocês essas várias funções, né? É claro que, como sempre que a gente tiver uma função nova, não vai ser de imediato, mas eu vou explicar as funções, vou explicar os parâmetros, depois nós vamos ver um exemplo de funcionamento. E vocês usam esse slide aí para consultar, para poder fazer o trabalho, né? Mas também não existe grande mistério, tá? Isso aqui é um esquema antigo, né? E quando a gente fala antigo, não está falando desatualizado, é um esquema antigo, totalmente funcional e que até hoje é utilizado na programação em rede, tá? É claro que hoje em dia a gente tem programação de mais alto nível, tem ferramentas de sistemas distribuídos, né? Agora, então, oferecem determinadas facilidades, tem linguagens de programação que já oferecem rotinas bastante complexas, mas todas elas usam esse esquema, tá? Esse aqui é o esquema básico de rede. Nós vamos trabalhar com eles porque o nosso objetivo aqui é aprender o funcionamento das redes. Professor, essa parte seria a parte de hardware que um servlet, por exemplo, usaria para fazer a transferência. Ainda é software. Ainda é software, mas o servlet usa isso aqui, né? Entendi. Mas é software. Isso aqui é software. Isso aqui, as funções, por exemplo, send-to, receive-from, bind, isso aqui é tudo função da camada de transporte, tá? Isso aqui é a interface da camada de transporte com a camada de aplicação, tá? Mas essa parte, então, estaria dentro do sistema operacional. Não seria Tá. nem dentro de um programa X. Estaria no Windows, no Linux, no Mac. Lembra do modelo OSI da arquitetura TCP/IP? A gente tem Sim. a interface da camada de nós estamos escrevendo uma aplicação, né? Uhum. A camada de aplicação no modelo OSI usa a camada de apresentação. Uhum. Aqui a gente está na internet. A internet, a camada de aplicação interage diretamente com a camada de transporte.
né? Ah, tá. Então, esse aqui é a interface da camada de transporte, né? Aí, é exatamente o que você falou, né? A camada de transporte está implementada em um sistema operacional. Então, essa biblioteca de sockets ela é para um sistema operacional específico. Só que todas elas têm a mesma interface, independente do sistema operacional. Então, Mas que a gente vai... a codificação ela é específica para, por exemplo, se eu estiver usando Linux, é diferente se eu estivesse usando Windows, né? São codificações diferentes. A mecânica é a mesma, É, isso é um padrão, é, mas a linguagem, vamos dizer assim, seria diferente, é isso? a implementação de cada função dessa pode ser diferente, mas a sua aplicação vai ser implementada da mesma maneira, não vai fazer diferença nenhuma para o sistema operacional. Ah, entendi. Você pega a sua aplicação e você porta de um para o outro com muita facilidade. Para não falar que é exatamente a mesma, o Windows tem um pouquinho diferente o conceito, porque você primeiro precisa carregar a biblioteca de socket, que nos outros sistemas já é padrão. Mas Não, também é uma coisa mínima, você não, chamar uma função. é porque as minhas dúvidas surgiu, por exemplo, se no lado do cliente eu estou com uma máquina Windows, mas o meu servidor, como é até padrão no mercado, é um servidor Linux, esses dois sistemas operacionais, na hora de fazer a transferência e o transporte, ele tem que se falar. Então, existe uma forma de conversão aí, Existe, universal, vamos botar assim. porque o que interessa mesmo para o sistema são os dados, né, que vão aqui, ó. E a função ela vai enviar os dados, né, e vai funcionar sem problema. Você vai falar com Windows, com Linux, com celular, com impressora, qualquer hardware direto. Ah, Usando entendi. socket é padrão. O socket fala com qualquer socket de qualquer sistema. Perfeito, então. Valeu, obrigado, professor. Né? Qualquer coisa, perguntando aí. Então, as funções que existem, né? A primeira função, que é a função que a gente chama de socket para abrir o socket, né? A função socket ela tem 3 parâmetros, né? Domain, domínio, o tipo e o protocolo, né? A função socket ela retorna o tipo inteiro, né? Isso é o padrão da biblioteca de socket, né? Como você perguntou aí, né? A diferença entre o Windows e os outros, não fala assim, porque o Windows é que é o diferente. O Windows, nos sistemas operacionais, um descritor de arquivos é um número inteiro, normalmente. Tá? O Windows ele trabalha com ponteiro para estrutura. Então, para o Windows, a função vai retornar um tipo chamado sock. Né? Mas só muda isso. Enquanto para os outros sistemas operacionais inteiros, por Windows é um sock. Né? Mais para frente a gente vai ver isso. Né? Mas de resto, né? Isso aqui vai criar um ponto de comunicação, que é um socket. O primeiro parâmetro, o domínio, ele especifica a família de protocolo. Né? Então, você tem família OSI, você tem família internet, você tem família... Poxa, esqueci o nome da outra lá, do Neta. Você tem família Neta, né? Tem algumas famílias de protocolo. No caso, aqui nós estamos utilizando a internet. Então, no domínio vai essa constante aqui, AF e NET, independente do sistema operacional, em maiúsculo. Né? Se você botar AFNet é porque você está criando um socket para a internet. E, na verdade, muitos das implementações de sockets só implementam essa família. Né? Então, aqui o domínio é o tipo da pilha de protocolos, internet. Né? O tipo é se você vai escolher uma conexão confiável, full duplex, ou datagrama sem conexão. Então, aqui no tipo, você pode botar socket string, você está escolhendo o tipo TCP, ou você pode colocar o socket degram, né? Você está escolhendo o tipo UDP. Né? Agora, estou falando TCP e UDP porque nós estamos na internet. Né? Vamos supor que nós estivéssemos, por exemplo, na pilha OSI. A pilha OSI ela tem 4 protocolos de transporte diferentes para stream. Né? Então, aqui no protocolo, você vai escolher qual desses protocolos de transporte confiável você vai utilizar. É um número. Como nós estamos na internet, a internet só tem um protocolo para stream, que é o TCP. Então, aqui no protocolo, nós vamos colocar 0 para identificar qual é o protocolo. Né? Então, quando nós chamamos socket, vamos botar a FNet para dizer que é internet. Vamos colocar stream ou degram para dizer se é TCP ou UDP. Protocolo sempre é 0, porque a internet só tem um protocolo para cada um. Na hora de chamar a função bind, tá? A função bind faz associação, então, do socket com o endereço de uma aplicação, o endereço IP e porta. Né?
também tem 3 parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o descritor de socket. Tá? Então, aquele socket que a gente criou anteriormente, né? Aqui a função socket, retornou um número. Esse número vai aqui como primeiro parâmetro, para dizer com qual socket a gente está se associando. Né? Aí vem uma estrutura que contém o endereço da aplicação. A gente vai ver daqui a pouco essa estrutura. Né? Uma estrutura padrão. Né? E nessa estrutura, o que nos interessa é endereço IP e porta que a gente vai botar para ser associado ao porte. E aqui a DDR-Len é o tamanho em byte da estrutura. Né? O tamanho em byte, porque socket pode trabalhar com uma série de protocolos diferentes. Então, nós precisamos passar o tamanho da estrutura para ele saber até quanto pode preencher. Né? Então, é simplesmente, em linguagem C, fazer o size off. Né? A função para enviar. A função para enviar é a função send-to. Né? Essa função send-to ela já tem alguns outros parâmetros. Né? Ela tem bastante parâmetros, né? Até porque não é orientada à conexão, então a gente precisa dar bastante informação. Então, o primeiro parâmetro é por qual socket nós estamos enviando. Né? Então, aquele socket que a gente criou, a gente coloca o número aqui. Né? O segundo parâmetro, buffer, é o local da memória onde está a mensagem que será enviada. Né? Então, ponteiro para um local de memória. Então, a gente define uma estrutura, define qualquer coisa que quer enviar, passa o ponteiro e ele vai enviar esse dado. O terceiro parâmetro aqui, o len, né? É o tamanho da mensagem em bytes. Então, quantos bytes eu estou enviando? Né? Lembrando que eu posso enviar até 64 KB. Né? Flags é um campo onde são passadas informações especiais para o protocolo. Né? Em particular, o UDP ele não possui flags, então esse campo aqui vai ser 0. Destino da aplicação, então dash DDR é para onde a gente está mandando. Repare que aqui a gente só falou qual socket vai usar, onde estão os dados, quantos são os dados flags. Agora que a gente diz aqui, né, nessa estrutura socket DDR, tá? É que a gente diz para onde nós estamos montando. Desculpa, para onde nós estamos enviando. Né? E assim como na função da bind, a gente passa o tamanho do endereço. Né? A gente vai ver, por exemplo, o endereço IP versão 4 tem tamanho diferente do endereço IP versão 6. Então, as estruturas terão tamanho diferente. Nós colocamos aqui o tamanho da estrutura. Ok? Ô, professor, o senhor vai mostrar isso com a gente no VS Code ou em algum lugar assim? Vou mostrar. Daqui a tá, pouco a gente vai ver o beleza. código. Né? É que eu estou primeiro mostrando as funções. Os comandos, né? Para poder, na hora da função, vocês já terem mais ou menos visto alguma coisa. Ok. Inclusive, o código está lá no Canvas para vocês. Bom, a função send é para enviar o dado. Né? Para receber, nós temos a função receive. Né? É um espelho da função send. Né? Então, sockfd. Né? De qual socket eu vou ler a mensagem? Né? Buff aonde a mensagem será colocada. Né? Len aqui é o tamanho do local onde será colocada a mensagem. Eu preciso fornecer o tamanho do local onde será colocado para evitar buffer overflow. Né? Então, se eu tenho buffer, por exemplo, de 100 bytes e chegar nos 150 bytes, a função receive from só vai armazenar 100 bytes lá dentro. Né? A função, melhor dizendo, o parâmetro flags especiais, lembrando, o DP não tem flags, então vai ser 0. Né? Essa estrutura socket DDR é o endereço de quem enviou a mensagem. Né? Então, quando você recebe uma mensagem pela rede, o esperado é que você vá responder alguma coisa. Então, você precisa saber quem que te enviou essa mensagem. Essa estrutura que vai armazenar quem fez o envio. Basicamente, endereço IP e porta. E o último parâmetro é o tamanho dessa estrutura que você está passando aqui. Também para evitar o buffer overflow. Tá? Na chamada, você coloca o tamanho da estrutura, porém, quando a função retorna, ela altera o valor da DDR-Len. Tá? Ela vai dizer quantos bytes foram escritos lá dentro, o que foi alterado na estrutura. Tá? E a função ela retorna o tamanho da mensagem recebida. Se você quiser saber quantos bytes você recebeu, ela te informa. Tem algumas funções de biblioteca que são funções auxiliares que nós vamos utilizar.
né? Acho que a gente ainda não viu, tá? É o próximo tópico da disciplina para ver, mas acho que vocês devem saber o que é o DNS, né? O DNS ele é um protocolo para resolver nomes. Então, se você passa um nome de uma máquina, o DNS te traz o endereço IP dessa máquina. Tá? A função getSockName ela faz uma consulta DNS. Né? Espera aí. Está trocada aqui a função, desculpa. Não, desculpa, eu estou trocando getHostByName. Tá? Vamos ver primeiro getHostByName. Então, o getHostByName é que é o DNS. Tá? Nessa função getHostByName, você passa um nome, você passa uma string contendo o nome, e essa função te devolve uma estrutura completa, já preenchida com os dados do host. Né? Então, se eu quero mandar, por exemplo, uma mensagem UDP para uma determinada máquina, eu não preciso ficar criando uma estrutura complexa. Né? Aquela estrutura que nós vimos no SendTo, essa função já preenche para a gente. Então, quando eu passo um nome, uma string, ela já traduz e me traz a estrutura completa. Né? Isso se eu tenho endereço IP, tá? Não faz mal. Né? Se eu quero acessar, por exemplo, a máquina 10.0.7.23, o que eu faço? Né? Eu passo essa string, o endereço IP como sendo uma string para a função getHostByName, e ela já preenche para mim a estrutura hostente. Né? Eu tenho que passar como string. Né? Então, quando um usuário me passa um nome, um endereço IP, eu não preciso nem verificar se ele passou o nome ou se ele passou o endereço IP. Eu simplesmente passo a string que ele me passou para essa função e a função já me restaura. Né? Voltando agora na função anterior, né, que eu estava confundindo lá com o DNS, né? O getSockByName é diferente. Né? Ele retorna o endereço com o qual o socket está associado. Né? Na verdade, é o seguinte. Lembra que a gente chamou a função, primeiro a função socket, né? Para criar o socket. Né? Depois de criado o socket, nós chamamos a função bind. Né? O socket cria o socket de comunicação, a função bind associa com a placa de rede. Né? Essa função getSockName nos permite receber as informações dessa associação. Né? Por exemplo, qual endereço IP está associado ao socket? Né? A qual porta está associado ao socket? Se eu quiser obter essa informação, eu chamo a função getSockName. Então, para isso, a gente passa o descritor do socket, que é daquele que eu quero a informação, né? Uma estrutura onde essas informações serão colocadas, né? E, como sempre, o tamanho da estrutura para evitar buffer overflow. Nós temos algumas funções para fazer conversões de tipo em redes. Professor, o que seria mesmo Buffer Overflow? Buffer overflow é um tipo, é até uma espécie de ataque em rede. Tá? Buffer overflow é quando você tem uma variável que ocupa X bytes da memória. E você escreve nessa variável mais do que X bytes. Se você fizer isso em linguagem C, por exemplo, a linguagem C vai escrever em toda a variável e vai ultrapassar. Né? E você vai acabar sobrescrevendo a área de outra variável. E aí seu programa vai começar a funcionar incorretamente, porque você já alterou Entendi. inadvertidamente outra área. Entendi. Né? É o nome, né? O buffer é o buffer de armazenamento, né? E o overflow é que estourou a capacidade dele, passou do limite. Professor, qual a linguagem assim, que o pessoal mais utiliza para fazer esses negócios? Esses projetos, assim? Normalmente, linguagem C, C++, Java, Python, né? Beleza. Mas praticamente todas elas têm alguma interface de socket, né? A gente vai ver aqui, a gente está vendo aqui linguagem C. Né? Mas socket é muito usado, todas as linguagens praticamente fazem uso. Nós temos um problema em rede, que é, quando nós vamos enviar dados de um lado para o outro, nós estamos enviando esses dados com formato bit a bit. Nós temos máquinas em que, por exemplo, o armazenamento do número inteiro, por exemplo, vou imaginar uma máquina com 8 bits, tá, para facilitar aqui. Por exemplo, o número 4 em 8 bits seria 0, 0, 0, 0, né? 0,
1, 0, 0. Tá? Esse seria o número 4. Nas máquinas Little Endian. Nas máquinas Big Endian, tá? Esse mesmo número seria representado por 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Né? Então, inverte a ordem dos bits. Tá? E isso é uma característica do processador. Tá? Não é do sistema operacional, nada. É do hardware da máquina, é uma característica do processador. Tá? Vou pegar isso aqui. Né? Então, quando você vai fazer uma transferência pela rede, você não sabe qual hardware está do outro lado. Né? Então, existem algumas funções que são funções para fazer conversão de número. Tá? Então, existe a função, por exemplo, H2NS, é uma função que faz a conversão de números, tá? Do formato, isso aqui no caso é do formato do host para o formato da rede. Então, se eu vou enviar alguma coisa pela rede, é interessante, antes de enviar, né, se eu não sei qual máquina eu estou falando do outro lado, chamar uma função para conversão de tipo. Né? Isso é só para ter o conhecimento. Né? Já vimos a getHostByName, né? E algumas estruturas que nós utilizamos. Né? Mais para frente, quando a gente fizer a programação, isso vai ficar um pouco mais claro. Tá? Mas existe a estrutura genérica, que é uma estrutura de endereços, que é essa estrutura que a gente chama de socket DDR. Essa é a estrutura que o socket trabalha. Tá? Nessa estrutura, ela tem dois campos. Um campo SA Family, que diz qual é a família, no caso a família internet, que a gente vai usar, e um campo SA Data de 14 bytes para armazenamento do endereço. Né? Existe uma outra estrutura, que é uma estrutura mais moderna, se a gente estiver trabalhando com endereço IPv 6, que é Socket DDR6, né? Que ela tem campos maiores para poder aguentar o endereçamento IPv 6. Na internet, nós utilizamos uma estrutura chamada Socket DDR-In. Essa estrutura Socket DDR-In, ela expande esse campo aqui nos campos que interessam para a internet, que no caso é endereço IP e porta. Essa estrutura Socket DDR-In está aqui. Né? Continua com o campo família. Né? Tem o campo porta, que é um campo de 2 bytes. Tem o campo endereço, que é um campo de 4 bytes para endereço IP. Tá? E como a estrutura como um todo, esse campo aqui tinha 14 bytes, tá? Para poder ter o mesmo tamanho da outra estrutura, a gente preenche 8 bytes aqui com lixo, tá? Que não é utilizado para nada. Tá? Tem uma outra estrutura aqui também, chamada INDDR, né? Que nada mais é do que... a gente poderia substituir isso aqui por um tipo char4. É um tipo de 4 bytes só para representar endereço IP. Também só para ter conhecimento. Tá? Por fim, a última estrutura que a gente vai ver aqui é uma estrutura chamada hostend, que é uma estrutura que é utilizada para aquela função que nós vimos getHostByName, né? O getHostByName, que é a estrutura onde a gente passa o nome de uma máquina ou o endereço IP de uma máquina, ela traz as informações DNS. Então, ela traz um ponteiro para o nome da máquina, um ponteiro para os vários apelidos que a máquina pode ter, então um ponteiro para ponteiro, né, que ela pode ter vários apelidos. A gente vai ver isso quando vê DNS. O tipo de endereço, o tamanho de endereço, né, e uma lista de endereços. Bom, vamos ver isso aí na prática. Né? Então, vou começar mostrando para vocês como é o UDP com o Linux. Tá? Por que a gente vai começar com Linux e não com Windows? Tá? Tanto faz o que vocês vão usar, se é Linux ou Windows, porque a gente vai... O Windows ele coloca um comandinho a mais do que o Linux. Então, a gente vai ver aqui o Linux e depois a gente vai ver quais comandos a mais para o Windows. A gente vai ter visto tudo. Bom, então, no caso aqui do Linux, vamos fazer o seguinte. Tem lá já, eu vou mostrar para vocês um programinha. Tá? Então, criar programas para envio e recebimento de mensagens. O programa de envio ele age como se fosse um cliente. O de recebimento ele age como se fosse um servidor, né? Já que o recebimento está aguardando conexões. Conexões não, desculpa. Mensagens. Não existem conexões UDP.
o programa de envio, ele vai solicitar um número inteiro, um número real e uma string, para mostrar como é que a gente faz a passagem, né? E ele faz o envio das informações para o programa de recebimento, tá? O programa de recebimento, ele recebe essas informações, mostra na tela os dados recebidos e retorna, né, ao programa de envio quantas interações já teve. Aí, no final, o programa de envio recebe essa informação no programa de recebimento e mostra essas interações, né? Então, a gente já sabe que a gente tem aqui, né, dois programas. Um programa que faz o envio, que atua como cliente, e um programa que faz o recebimento, que atua como servidor. O programa de envio vai enviar uma informação, o recebimento mostra e retorna uma coisa para o envio. Então, existe pelo menos uma coisa em comum entre esses dois programas, que é o tipo de mensagem que é trocada, né? Então, a gente precisa informar aos dois programas como é esse tipo de mensagem trocada, né? O padrão. Na verdade, basicamente, eu tenho que dizer qual é o cabeçalho, né? Lembra que entre programas de mesma camada sempre é trocado um cabeçalho com informação? Então, a gente tem que dizer aqui qual é o formato do nosso cabeçalho, que vai ser acrescentado nas mensagens, tá? No caso específico, isso aqui é um programa bastante simples, ele só tem cabeçalho, né? Então, é necessário definir a estrutura para troca de informações, né? Que tipo de informações está mandando? Um número inteiro, um número real e uma string. Então, a gente define uma estrutura, estou chamando essa estrutura de SMSG, estrutura da mensagem, que tem três campos: um inteiro, um número real, né, um double, e uma string de 50 posições, né, mais uma para ter o barra zero. Esse arquivo está sendo chamado de comum.h, ele vai ser incluído pelos dois programas, né? Então, em redes, quando a gente faz programação para redes, a gente precisa, né, a forma mais comum é definir um programa, um header, que vai ser incorporado pelos dois. Então, programa de envio. Vamos ver agora esses programas aqui, né? Vou pegar aqui abrir o programa aqui. Tá. Vou tentar isso aqui. Conseguindo enxergar legal assim? Tá dando assim, professor, tá tranquilo. Beleza. Então, isso aqui é aquela estrutura, né? Aqui é a mensagem trocada pela rede, que a gente viu, né? O programa que faz envio, o programa que faz recebimento, né? O programa que faz envio, né? A gente vai passar pela linha de comando o nome ou endereço IP do destino e o número da porta da aplicação, né? Então, a função main tem esses parâmetros: argc, que conta os parâmetros recebidos, e um ponteiro para os parâmetros. Aqui a gente define as estruturas que vão ser utilizadas pelo programa, tá? Eu coloquei para vocês o programa todo comentado para facilitar, né? Então, aqui a função, a gente define o socket, que é o socket de comunicação, é o ponto de comunicação. A gente vai criar um socket, então. É do tipo inteiro, conforme a gente viu. A versão Windows, isso aqui vai ser um handle de um ponteiro do tipo sock, mas a gente vai ver lá no Windows, né? A gente precisa de uma estrutura para dizer para onde a informação vai ser enviada. Essa estrutura, a estrutura socket DRIM, a gente vai chamar ela de nome, né? Ué, professor, não pode ser int socket, não? Oi? Não pode ser int sock, não? O quê? No Windows? Não, o Windows não. O Windows, ele porque o socket ele é implementado como arquivos, tá? Pelos sistemas operacionais. No final, ele é implementado como fazendo parte do sistema de arquivos. E o Windows, desculpe, o Linux e outros sistemas operacionais, eles utilizam como descritor de arquivos o número inteiro, né? Entendi. O Windows, ele, internamente, o sistema operacional Windows trabalha diferente, então não tem como ser o inteiro. Até poderia ter uma tabela de conversão, mas ele preferiu, até por questão de desempenho, não ter tabela de tradução, usar direto ponteiros também. Entendi. Mas só muda a definição do tipo, mais nada aqui no caso do socket. Eu colocaria o quê? Colocaria share? Não, Seria, share do outro. não, esse aqui é o tipo sock.
existe tipo socket no Windows. né? Entendi. Em maiúsculo. E aqui no socket seria um ponteiro, né? Só não confia muito na minha memória, não, mas é para gente certeza, a gente vai chegar lá, tá? Beleza, Eu beleza. vou ser sincero com vocês, eu não vou mentir dizendo que é assim, mas é assim, a gente vai ver daqui a pouco o programa. Entendi. Bom, então a estrutura, né? Aqui é a estrutura que a gente vai utilizar quando a gente consultar, né? A gente vai receber por linha de parâmetro o endereço IP, ele vai fazer a consulta para obter os parâmetros todos, né? E aqui é a mensagem que vai ser trocada, né? É a estrutura que está definida aqui em comum, ó. Struct XMSG, ela está aqui, né? Aí um detalhe, né? Eu preciso fazer um include no arquivo comum.h que eu defini, além dos includes padrão, né? Include stdio, stdlib, e para poder utilizar as funções de socket, a gente tem que fazer um include netdb. Só botar esses cabeçalhos aqui todos que não vai ter problema. Então, no início aqui do programa é um if comum, apenas para ver se foram passados 3 parâmetros, né? Aliás, passado 2 parâmetros, né? Tem que ser 3, porque ele conta também como o nome do programa. Então, o primeiro parâmetro é como o programa foi chamado. O segundo parâmetro vai ser o nome do servidor, ou o endereço IP. E o terceiro parâmetro, a porta. Então, aqui a gente começa realmente a trabalhar com a rede, né? Qual é a primeira coisa que a gente faz para a programação? Definir o socket, né? Aqui é o UDP. Então, como é que eu crio o socket? Socket igual, chama a função socket, a FINET, família internet, né? Sempre é FINET. Eu quero o UDP, então socket degram. Como a internet só tem um protocolo que trabalha com datagram, usar o protocolo padrão, que é o 0. Então, sempre que eu É quero aquilo abrir que o senhor falou, que se for diferente de 0 tem algo estranho? É isso ou não? Oi? Era isso que você tinha falado do 0, de se for diferente de 0, o resultado tem... Olha, vou ser sério, eu não lembro nem de ter falado isso, cara. Mas não foi aqui não. Tá? Não foi aqui não, com Beleza. certeza. Porque aqui não é resultado. Aqui você diz qual é o protocolo que você quer usar. Beleza, beleza. Tá? Talvez eu tenha falado isso na função de recebimento. Tá? Na função aqui de receive from, onde você recebe o tamanho, quanto foi preenchido a estrutura, que não pode ser 0. Entendi. Tá? Mas eu realmente não lembro de ter falado exatamente essa frase, né? Bom, então aqui simplesmente criamos o socket, né? Quando a gente cria o socket, a gente cria um ponto de comunicação. Se der um erro na abertura de socket, essa mensagem, esse pair aqui vai dar uma mensagem de erro, né? Vai escrever abertura de socket e vai acrescentar no final a razão do erro. Assim, vou ser bastante sincero com vocês, eu nunca vi erro de abertura de socket, tá? Socket, você simplesmente está criando um ponto de conexão, ele vai ser criado, tá? A não ser que o sistema operacional esteja numa situação muito específica para dar erro, né? Bom, aqui é a função, uma vez criado o socket, eu vou querer usar esse socket para enviar para algum lugar, tá? Esse algum lugar que eu vou enviar, eu estou passando por linha de parâmetro, quando eu chamo, né? É o parâmetro 1, né? O parâmetro 0 é o nome do programa, o parâmetro 1 é o nome do servidor, né? Esse nome do servidor, ele é, na variável de linha de comando, a variável argv1. Tá ok isso, gente? Alguém tem alguma dúvida disso? Né? Para não cair logo no mais fácil, né? argv1 é o primeiro parâmetro passado pelo programa, né? Então, eu chamo a função getHostByName, o getHostByName vai consultar o DNS e vai traduzir esse nome numa estrutura que me interessa. Se houver uma falha de DNS, porque esse nome é um nome desconhecido, tá? Ou porque está sem acesso à internet, qualquer coisa, tá? Ele vai dar a mensagem aqui, hospedeiro desconhecido. Tá? Vai falhar. Né? Então, se retornar nulo, falha. Bom, se a consulta deu certo, nessa estrutura HP, eu tenho as informações da máquina para onde eu quero mandar o meu dado, né? Eu preciso copiar dela a seguinte informação. Eu preciso copiar o endereço IP da máquina. Tá ok? O endereço IP da máquina está dentro dessa estrutura HP, num campo chamado HADDR, né? Que é o tamanho, que é o campo do endereço, né?
Não sei se vocês conhecem a função mainCopy. A função mainCopy é uma função genérica da linguagem C que ela copia qualquer coisa. Tá? Eu só preciso De um passar os arquivo endereços. externo? Oi? De um arquivo externo? Não, que esteja na memória. Ah, entendi, No entendi. caso de variável para variável, né? Então, Entendi. você tem duas variáveis que elas são de tipos diferentes, mas você quer assim mesmo copiar o conteúdo, se você usar a mainCopy, ela vai copiar. Né? O que a mainCopy faz? A mainCopy, ela pega o que está apontado por esse ponteiro, copia para o que está apontado por esse ponteiro. E ela vai copiar essa quantidade de bytes aqui. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente obtendo o endereço IP. Né? Eu preciso, na hora de enviar a mensagem, dizer para qual endereço IP eu estou enviando. Então, com essa função aqui, mainCopy, eu estou pegando o endereço IP que eu obtive, né? Com getHostByName, eu obtive o endereço IP da máquina destino, o endereço IP do servidor. Ele quer Ficou dentro, saber a origem, né? é, De onde vai sair a mensagem, né? o destino, para onde vai enviar. A Ah, então você origem tem que é ele. pegar da máquina que você vai enviar. No caso aqui é o servidor, né? Eu passei o nome do servidor por parâmetro. Né? Ah, entendi, entendi. Né? Então não é minha máquina, não é a máquina que eu tô programando. Vai ser a máquina que na teoria vai ser a minha, né? E vai ser o servidor, entre aspas. Isso, vai ser o servidor. Entendi, entendi. Aqui você passou o nome do servidor e você obteve as informações do servidor. Né? Com Entendi. as informações do servidor, você pega o endereço IP que está dentro disso aqui, HPHDDR, e copia para essa outra estrutura aqui. Né? Quem é a estrutura nome? A estrutura nome que a gente viu aqui em cima, ela é para onde enviar o datagrama. Ela é uma estrutura. O campo dela sim, a DDR é que vai ter o endereço IP. Então, na verdade, você está fazendo o quê? Você está colocando os 4 bytes do endereço IP dentro dessa estrutura aqui. Você está dizendo o endereço IP da máquina para a qual você vai mandar a informação. Tá ok? Ok, ok, ok. Você vai ter que dizer qual é a família de protocolos. Sempre vai ser FNet, porque nós vamos estar trabalhando com internet, tá? Mas o socket exige que você diga qual é a família. E qual é a informação que você tem que dar além do endereço IP? É a porta de destino. Né? A porta de destino, você também passa por parâmetro aqui. Você vai ter que dizer qual é a porta do servidor. Como a Mas gente... onde que a gente vai informar isso? Por linha de comando. Quando Ah, ele chamar o vai programa. questionar, ele vai perguntar, né? É, Entendi, você que vai passar. entendi. Né? E a placa de rede, a gente não precisa informar, não? A placa de rede, no caso do cliente, você não precisa. É opcional. Porque Mas como é que ele vai saber por onde ele vai? quando você fizer o envio, o sistema vai escolher a melhor para você. Entendi. Né? Por exemplo, se for o loop, se você estiver mandando para 127.0.0.1, que é o endereço local, ele vai usar 127.0.0.1. Se você estiver mandando para fora, ele vai usar uma das externas quaisquer. Entendi, entendi. No servidor, você é obrigado a fazer, porque o servidor ele vai receber a mensagem. No cliente é opcional. Beleza, entendi, entendi. Então enviar na teoria é mais fácil, né? Bem mais fácil. Né? Também não é muito complicado receber, não. Tá? Bom, aí aquela questão de ser big end e little end, né? Depende da arquitetura da máquina. Essa máquina aqui, ela armazena o número inteiro de uma maneira. A porta é o número inteiro. Você tem que converter esse número inteiro que você passou como parâmetro, tá? Para o número da rede. Então aqui, na verdade, tem duas conversões. Né? Aqui eu recebi como parâmetro uma sequência de caracteres, na verdade, que representa o número. A função atoI converte de alfanumérico para inteiro. Né? Então, essa função aqui converte o que eu recebo por linha de comando para inteiro. Já tendo o número inteiro, eu converto para o formato da rede para não ter problema. Aqui é funções normais, né? Vou ler simplesmente estou pedindo entre com o número inteiro, entre com o número real, entre com uma string. Né? E aqui faz o envio. Né? Para fazer o envio, eu já tenho o socket. Né? Aonde é que está a mensagem que eu estou enviando? É MSG. Né? Olhando lá em cima, a estrutura que eu vou mandar é a variável MSG. Né? Então, quem é o buffer? O buffer de envio é MSG. Aqui a gente bota um cache só para não dar warning na compilação, né? Já que o socket espera que se receber alguma coisa do tipo caractere, faço uma conversão de tipo, nada demais.
passo o tamanho da mensagem que eu vou enviar, então o tamanho da estrutura. Não tem flag nenhum. Né? Para onde eu vou mandar, né? As informações que eu preenchi lá em cima, endereço IP e porta, e o tamanho da estrutura que eu estou mandando. Size of nome. Com isso aqui já fez o envio. Se houver algum erro no envio, vai retornar minha DOC 0, eu sei que houve erro do envio. Por exemplo, eu estou enviando para uma máquina que não existe. Tá? Lembra a nossa estrutura como funciona? Primeiro eu mando a mensagem para o servidor, depois o servidor responde. Então ele envia a mensagem, depois ele vai aguardar uma mensagem. Eu preciso de um inteiro temporário aqui, tá? Que é o último campo, que é o campo, se vocês lembram, na função receive from, ela vai guardar o tamanho do endereço de quem mandou a mensagem. Tá? Então é um ponteiro para o inteiro, então seu nome nem é um inteiro. Né? Aqui eu vou receber, então vou receber pelo meu socket, vou botar o recebimento na mesma estrutura, mensagem, o tamanho do buffer de recebimento. Né? Aqui, a mesma estrutura que eu usei para mandar, mas aqui vai ser preenchido quem está me mandando, então vai ser preenchido com os dados do servidor. E aqui um ponteiro para o número inteiro para ele dizer quantos dados foram escritos aqui dentro. Se houver erro, fecha. Né? Terminada, e vai mandar essa foi a interação número tal, e fecha o socket de comunicação. Né? Vai dar um close no socket. Né? Então, voltando rapidamente aqui só para ver os passos. Criou o socket, pegou as informações do servidor, né? Copiou as informações do servidor para a estrutura local, fez o envio da mensagem e recebeu a mensagem. O Vinícius está perguntando aqui. Já está lá, Vinícius. Já está no Canvas desde ontem esse código aí, tá? Vocês podem pegar lá se quiser. Inclusive, esse código está todo comentado lá, tá? E nas aulas que a gente vai ter, mesmo daqui para frente, antes e depois da aula, eu vou perguntar se tem dúvidas. Vocês podem perguntar antes, pode perguntar depois, tá? O objetivo do trabalho não é ser misterioso, não, tá? Se vocês não estiverem conseguindo, estiver dando algum problema, a gente vai conversando, pode ir perguntando. O objetivo do trabalho é aprender. Ô, professor, Oi. tipo assim, eu entendi esse envio. Eu só não entendi, tipo assim, onde ele vai. Como é que eu vou fazer para o programa entender que eu tenho que enviar isso, entendeu? Essa é a minha maior preocupação, entendeu? Não, Eu nunca isso aí fiz um faz negócio. parte do protocolo, né? Você tem que definir isso. Os dois, por exemplo, o Por exemplo, servidor. esse. Rapidinho, só então eu resumir. Esse código, tipo, de enviar, ele vai ser um código à parte, ele não vai estar dentro do programa, né? Eu só vou ter que linkar ele, né? Esse sem editor aqui? É. Não, você só usa, é uma função, como printf. Não, desculpa, sem isso não, o código em si, geral, tudo. Desde o Esse código socket aqui? até o final. É. A lógica dele você que tem que pensar. Né? Por Beleza, exemplo, entendi. a lógica do servidor web. Qual é a lógica do servidor web? O servidor web, o servidor fica parado aguardando. Tá? O cliente, quando conecta, ele tem que mandar a URL que ele solicita do servidor. Normalmente com uma função GET. Tá? Um dos parâmetros dessa função GET, o web é um protocolo mais complexo, tá? Mas só estou dando um exemplo de como funciona. Nesse parâmetro GET, ele vai dizer para o servidor se ele simplesmente quer uma resposta do servidor ou se ele quer que o servidor fique aguardando mais consultas. Né? Então, ele já Entendi. informa para o servidor o que vai acontecer. Né? No protocolo SMTP, por exemplo, tem toda uma estrutura amarrada. No protocolo SMTP, quando o servidor atende, né, o servidor web, por exemplo, quando há uma conexão, ele fica parado esperando o cliente mandar a mensagem. O servidor SMTP é o contrário. Quando ele atende, ele se apresenta. E aí começa toda uma conversação. Né? A ordem dessa conversa você vai ter que programar no cliente e no servidor. Os dois têm que se entender com relação a isso. Né? Essa troca de mensagens. Essa lógica aí você tem que fazer. Beleza, entendi. Isso foi o que envia, né? E a contraparte dele, o que recebe. Né? O que recebe o servidor, a mesma coisa aqui, né? O mesmo de cabeçalho, ele tem que dar um include no comum.h. Define também variáveis para o socket. Né? Se você olhar aqui no envia, que é o cliente, o envia ele só tem uma estrutura só que é DDR em nome, que é a estrutura na qual ele monta
Aqui, o que ele vai botar aqui? Ele vai botar as informações do servidor para onde ele vai botar, enviar os dados, né? O servidor, ele precisa de duas estruturas dessa. Uma para ele montar o seu endereço, para ele fazer o bind no seu endereço, e uma para ele guardar as informações do cliente. Tá? Aquilo que você tinha perguntado, né? Não precisa associar a placa de rede? Aqui ele vai precisar associar a placa de rede, então ele precisa de uma estrutura para o endereço dele. A estrutura da mensagem que vai ser trocada. Né? Aqui tem um unsigned char IP4, é só um artifício que eu estou botando aqui para vocês, para o servidor poder separar, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente obtém o endereço IP do cliente, tá? Só para mostrar, para vocês poderem ver. E um inteiro aqui que faz a conta. Essa separação que você se refere é em razão da divisão com pontos, né? É porque o endereço IP ele é um inteiro de 4 bytes, né? Sim. Contínuos. Existem várias formas de você separar, fazer aquela separação por pontos. A mais fácil é você jogar o endereço de 4 bytes numa string de 4 caracteres, que aí naturalmente já faz a separação. Certo. Né? Fica mais fácil. Tem que ser char, né? Não pode ser, por exemplo, int, porque vão ser 4 bytes. Então, o char a gente sabe que é um byte. Aqui vão ser os mesmos passos do cliente. Né? Primeiro, criar o socket. Cria o socket de comunicação também. Né? Família internet, né? Lembrando, sempre tem que dizer a família. Isso aqui é para ele fazer associação com IP local. Né? Quando for fazer associação com IP local, nesse campo aqui, ó, endereço.sim.ddr.sdr, a gente tem que dizer qual vai ser o endereço IP que o servidor quer utilizar. Se você quiser utilizar um endereço IP específico, você tem que colocar aqui aquele endereço IP. O mais comum para toda a programação é colocar essa constante aqui em ADDRN, porque com isso o seu programa vai escutar todas as interfaces IP que a máquina tiver. É incomum você ter um servidor que só escuta uma interface IP específica. Né? Se for esse o caso, você quer fazer, aqui dentro você vai colocar os 4 bytes no endereço IP. Né? Mas o normal é isso aqui, né? Qualquer endereço IP. Aqui eu estou escolhendo a porta do servidor, porta 0. Quando eu escolho a porta 0, é utilizar a porta aleatória. Né? Então, Mas não tem um negócio de segurança que fala que não é indicado você botar 0? Tipo, você tem que usar uma porta específica. Que tem as portas específicas para transmissão, né? A porta 0 aqui, o socket nunca vai te deixar usar a porta 0. Quando você botar a porta 0, significa que ele vai escolher uma porta para você. Ah, entendi, Tá? entendi. Isso é muito comum para programa cliente pelo seguinte, né? Imagina que você escolha uma porta. Você escolha, por exemplo, a porta 357. Se essa porta já estiver em uso, vai dar falha na associação. Né? Quando Mas você manda... por que Oi, estar fala. em uso? Você, por exemplo, alguém pode estar usando já, um programa pode estar usando já. Você tem vários programas usando a rede Ah, porque o nacional. servidor vai estar rodando vários, né? Entendi, É. entendi. Então, todo programa cliente coloca 0, para garantir que ele vai pegar uma porta qualquer. Entendi, entendi. O E o 0 normal funciona para o TCP e o DP, né? Beleza. E são diferentes. Você tem a porta 80 do TCP e você tem a porta 80 do DP. Elas são portas diferentes. Mas, professor, não tem um que diz assim, ah, não, se você está utilizando para chamada, usa tal porta que é melhor. Se você estiver usando para tal coisa, usa tal que é melhor. Não tem? Para chamada, você sempre usa 0, que é o Para melhor. chamada sempre é 0, né? Entendi. Não é que você tem que usar 0. Você vai usar 0 É o porque... indicado, né? Não, é porque é o seguinte, é sempre o cliente que conecta com o servidor. E quando o cliente conecta com o servidor já obtém a informação do cliente. Então, o cliente pode usar qualquer porta, porque o servidor vai conseguir ler qual é a porta que o cliente usou. Entendi. Já o cliente, ele precisa saber a porta do servidor. Então, é comum que o servidor esteja numa porta conhecida. Né? Por exemplo, todo servidor web está na porta 80, para que o cliente possa conectá-lo na porta 80. É exatamente o que eu estava querendo dizer. Então, Exatamente isso. Tipo assim, de ter uma porta específica, né? mas não, é supor, perigoso porque ao mesmo tempo pode ter choque, né? mas vamos supor, alguém já está usando a porta 80. O servidor web vai subir. Ele não vai conseguir usar a porta 80, ele vai falhar. Entendi. Né?
mas também é padrão que a porta 80 é do servidor web. Né? Então, ninguém usa a porta 80. O socket jamais oferece uma porta aleatória 80. Tá? Na verdade, essas portas aleatórias serão sempre maiores do que 1024. Porque as Mas não portas tem padrão como eu criar uma lista de portas e existe pedir uma lista de para porta. de teste? Não, existe uma lista de portas. Existe um endereço internet que lista todas as portas que são padrão. Não, Né? não, sim, eu tô falando botar a lista no meu código, entendeu? Tipo assim, ó, código, a partir de agora você vai na porta 80. Caso não conseguiu, volte e consulte a lista, Você pode fazer esse o valor código. número 2, que Você pode seria a fazer esse porta código. 30. Pode Pode fazer fazer. isso? Pode. Mas o normal é usar 0, porque o próprio sistema já vai escolher uma porta que não vai dar conflito. Hum, Né? entendi, Aqui no entendi. UDP, eu deixei aleatório. Quando a gente for ver o TCP, eu escolhi uma porta para a gente poder usar. Ah, maneiro, maneiro. Né? Se você quisesse uma porta específica, era só botar aqui o número da porta, na verdade. Se você botar a porta 2000, você ia usar a porta 2000. Né? Só ia ter que usar aquele HTNS para poder converter para o formato da rede. Né? Então aqui eu escolhi o endereço, falei que é qualquer um, falei que é uma porta aleatória. Quando eu chamo bind, o meu socket vai ser associado a essas informações. Né? Agora, o cliente ele precisa conectar no servidor numa porta específica, não precisa? Então, o servidor tem que dizer em qual porta ele está. Só que eu falei o quê? Que a porta é aleatória. Como eu sei qual porta foi escolhida? Tá? Aquela função getSockName, né, que foi que eu me confundi lá no início, ela vai me dar essa informação. Tá? Então, eu chamo getSockName, eu passo socket e eu passo endereço, né, que é essa variável que eu defini aqui em cima. Ela vai ter as informações do servidor. Né? Entre as informações tem o campo SymPort, que é o campo de porta. Então, aqui eu falei que a porta é aleatória, aqui eu obtive as informações do servidor e eu informo para o cliente, ó, use a porta tal, a porta que foi escolhida. Assim como tem a função HTNS, tem a função N2HS, que é para fazer a conversão do formato da rede do processador. Então aqui eu já fiz o bind. Qual é a vida do servidor agora? A vida do servidor é ficar num loop infinito, recebendo e respondendo, recebendo e respondendo. O servidor recebe do cliente a mesma função que a gente viu antes, receive from, né? Coloca no buffer MSG a informação e ele obtém as informações do cliente aqui, ó, clear DDR. Né? Lá em cima a gente definiu duas informações, endereço para obter as informações do servidor e clear DDR para as informações do cliente. Como o servidor sabe qual cliente conectou nele? Ou enviou mensagem para ele, melhor dizendo, né? Clear DDR. Então, quando ele recebe uma mensagem do cliente, quando ele for responder, para quem que ele responde? Ele responde para a clear DDR. Tá? Então, fica bastante fácil. No receive, ele sabe quem mandou. No send, ele manda para aquele que mandou. Lembra que eu defini aquela variável IP para a gente poder saber o endereço IP de quem mandou? Né? Dentro aqui do clear DDR tem um campo chamado SIM-DDR, que é o campo que tem o endereço IP de quem mandou. Então, eu copio 4 bytes dele para aquela minha string de 4 caracteres. Né? Então, na hora de eu falar quem mandou a mensagem, eu coloco a mensagem de %D, ponto, %D, ponto, %D, ponto, %D. IP0, IP1, IP2, IP3. Com isso aqui eu vejo o endereço IP de quem mandou a mensagem. Mostra o inteiro, mostra o real e mostra a string. Né? E ele envia a resposta. Tá? Para enviar a resposta, ele aproveita. Né? Qual é a mensagem trocada pela rede? A mensagem, lembra, o cliente preenche em A um número inteiro, em B um número de pontos flutuantes, em C uma string. Na hora de mandar a resposta, o servidor vai aproveitar e vai mandar no campo A. Então, ele vai botar em msg.a quantas vezes ele já interagiu. E manda a mensagem. No final Professor, aqui esse tem... chá de dentro do enviar resposta, tá se referindo ao quê? Oi, enviar. Esse aqui é a resposta que ele envia para o cliente. Né? Tu lembra que a gente... Não, o chá dentro de send to, dentro de sock ali. Chá com ponteiro. Isso aqui é a mensagem que vai ser enviada. Né? Ele vai enviar a mensagem
é só para fazer uma conversão de tipo, né? Se você Não, é que botar... o A não era um int? Não, a estrutura é msg.a. O int é o campo de mensagem. Mensagem Ah, com estrutura. e pode colocar o chá dentro, então. Pode? A mensagem de estrutura aqui, ó. É uma estrutura SMSG que tem o campo A, o campo B e o campo C. Mas quando você colocou A lá, não tá se referindo a esse A daí? Esse A Que é daqui um int? é um int. E dentro Mas do eu não. parênteses você colocou um chá. Não, mas eu não estou passando A, eu estou passando MSG. Estou passando a Ah, entendi, estrutura entendi, inteira. entendi, entendi, entendi. Agora entendi. Você tá passando tudo, você não tá É, passando só o A. passando tudo. Entendi. Passando, tá? Mesmo que Que os outros dentro campos. desse MG, aí sim, você chamou o C, que é o chá. Aí isso aqui eu estou fazendo a conversão de tipo para char asterisco, que é para o compilador C não reclamar. Porque a Entendi. função socket espera um ponteiro para char. E eu estou passando um ponteiro para a estrutura na mensagem. Entendi. Então é só para fazer. Se eu não fizer essa conversão, o compilador C vai reclamar, mas vai compilar assim mesmo. É só Ah, para é ele que não eu viajei, reclamar. eu achei que fosse o A, esse chá daí. Aí eu pensei, ué, mas não era int? Mas aí É. entendi. E essa mensagem, professor, é quase um Twitter, né? É uma rede de 51 caracteres, né? Para falar a verdade, eu nem sei se o tweet tem 50 caracteres, que eu não São uso, né? 140. Mas seria isso mesmo. Então, Tá, é uma mensagem pequenininha. isso, uma mensagem bem pequena. Tá, beleza. Antes de eu botar aqui para executar, tá? Vou mostrar o que muda para o Windows. Tá? É só Aí, para curiosidade, o senhor está fazendo essa programação em C por algum motivo específico ou é só uma linguagem que o senhor domina? não é porque a orientação é que a gente use linguagem C para vocês, que é a principal do curso de vocês. Meu Deus. Né? Então, Tô na mesma, Alex. Caraca, Deus do céu, não, cara. mas olha só, eu já fui em sala de aula, né, nas aulas presenciais, eu sempre pergunto, peço para o pessoal levantar a mão, e a grande maioria do pessoal conhece linguagem C mesmo. Tá? Então, assim, Ah, é verdade que a coordenação passa para a gente. meu Deus, cara. Vamos lá. Não, Tamo mas junto. linguagem C, assim, quem programa Java, Python, né, todas são oriundas de C, né? Ah, mas não é C, né? Mas se pega nos detalhes. O problema são os Pô, detalhes, pelo pessoal. amor de Mas assim, é Deus, mais cara. fácil quem sabe Java programar C do que um cara que só sabe C passar para Java, né? Ah, não, tudo bem. Isso eu não discordo, não. Mas ter que lembrar essas funções aí É, é um pé no saco. Mas é. vamos lá, vai lá. Tamo Mas junto. Java tem, eu vou ver se eu acho para vocês. Java tem também socket, não tem dificuldade, não. Não, então, eu programo em Java. Eu iria procurar isso em Java, eu acho que É. seria mais fácil. Mas vamos no C mesmo. Não, Vamos pode lá. fazer em Java, não tem problema não. Tá? Fazer em Java. Beleza. Valeu, É. professor. Deixa eu pegar aqui vou botar aqui então o slide. Aqui está como Pede. compila na linguagem no Linux, tá? Depois a gente faz isso. Tá? Vou botar o exemplo de UDP para o Windows, tá? O que muda? Muda, ó, o arquivo comum.h não muda nada, porque é informação. Tá? Dependendo do compilador, tá? Eu botei aqui do deve ser mais que é o que eu uso. Vai depender do compilador, você tem que dizer para ele usar a biblioteca de socket. Então, você tem que acrescentar no deve ser essa opção aqui, menos LWSOC32, que é para carregar a biblioteca com ISOC. Né? Na inclusão, você tem que incluir o ISOC2.h e botar isso aqui, né? Essa tralha pragma, comment, lib, tá? Botar exatamente isso daqui. Que foi um erro, tá? Que não tem nada a Como ver é com o código. como é que faz esse acrescentar esse menos LW socket 32? Eu mostro Ah, aqui para você. beleza, Tá? beleza, É nas professor. opções. Eu falei que era socket, lembra? Ainda bem que eu falei que não tinha certeza. É socket o tipo, né? Socket, tá? Então, a variável socket é do tipo socket, e não é um ponteiro. Tem que criar uma variável WSA data e chamar essa função WSA startup. Tá? Dentro do main, logo no início. Vou mostrar lá o código. Né? Aí aqui, como executa, não sei. Então, vou pegar aqui a versão Windows dele, e vou mostrar o que tem diferença. Então, na verdade, é menos até do que parece ser. Tá? Deixa eu pegar aqui o DP Windows aqui. Aqui. Tá?
tem que ter esse include aqui, e tem que ser isso aqui que é para ativar a biblioteca. Né? O tipo do socket não é inteiro, é tipo socket, em letra maiúscula. E a gente precisa definir essa variável que ela vai inicializar a biblioteca em socket. E no programa, é esse trecho aqui que coloca. Ó. Né? Isso aqui é para fazer a carga da biblioteca. Né? Fazendo a carga, caso dê algum erro, ele vai dar a mensagem de erro. Também não dá erro, ele faz a carga. Só se o Windows não tiver a biblioteca, o que vai ser um erro gravíssimo, né? E não vai ter, porque senão o Windows não vai funcionar em rede. Né? Então, é isso que muda para fazer a programação Windows. De resto, é o mesmo código. Ô, professor, mas o senhor usou o DP. Se eu estivesse usando o TCP, seria muito diferente? É bem diferente. A gente vai ver também como é o TCP. Ah, beleza. Né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu não sei se dá tempo a gente ver o código. Eu não sei nem se vai valer a pena começar o TCP hoje. Né? Não, tranquilo, tranquilo. A gente vê a próxima aula. Mas assim... Mas vamos lá, vamos ver aqui o código enquanto isso. Tá? Então, esse aqui é o código, né? Aí vamos compilar aqui para até poder tirar dúvida. Né? Aqui no... O passo a passo aqui eu vou mostrar, não vou ficar mostrando slide não, tá? Aqui é esse passo a passo aqui de como compilar, não sei o quê. Mas está no slide para vocês. Está aqui no slide, como fazer no Windows, como fazer no Linux, né? Como funciona. Mas a gente vai fazer aqui, tá? Só não vou passar os slides. Então, deixa eu pegar aqui, eu tenho uma máquina aqui com Linux. Tá? Aqui tem, esse aqui é o Ubuntu 22.04. Né? Deu um susto aqui, vamos lá. Aqui o DP. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Tá perfeito. Deixa eu apagar aqui não sei se estão acostumados com Linux, né? No Linux Ah, não o tem senhor já criou o abstenção. recebe? Né? Já está, mas eu vou compilar aqui. Então, vou apagar aqui, beleza. tá? O envio recebe. Ó. Vou apagar RM, envia, recebe. Está apagado. Né? Vou apagar aqui também. Já está apagado aqui, né? Mesmo diretório. Tá? Então, compilar. Para compilar GCC. Vou compilar o programa envia.c. Vou botar "-o envia, tá? Porque senão ele cria um arquivo chamado a.out. Com isso, ele vai compilar e vai... Então, ó, compilou sem erro nenhum, sem ordem nenhum, sem nada. Né? Está lá compilado, foi criado o envia. Mesma coisa, compilar o recebe.c. GCC, recebe.c, "-o, recebe. Está compilado. Né? Vou executar do lado de cá o recebe. Né? /recebe. Lembra que esse programa faz? O recebe, ele associa com IP local, pega uma porta aleatória, consulta a porta e mostra o valor da porta. Então, ele mostrou aqui, ó, porta de socket 46605. O cliente vai enviar para ele. Né? Então, mandar para essa porta aqui. Né? Para o cliente enviar. /envia. Opa, desculpe. Faltou botar, né? O endereço IP. Vamos ver o endereço IP aqui da máquina. IPA. Então, o endereço IP da máquina é 192.168.0.22. Tá? Então, envia para a máquina 192.168.0.22 na porta 46605. Então, na porta 46605. Um número inteiro, 234. Um número real, 1.2345667. Uma string e uma mensagem de teste. Aí o servidor recebeu inteiro, recebeu real, recebeu string e respondeu. Ó, foi a primeira interação. Deixa eu pegar aqui a versão Windows. Ver se ela já está compilada. Então, aqui é então, o prompt do Windows. Né?
E ele recebeu da máquina um 92.168.022, né? Que é ele mesmo. A versão, deixa eu ver se está compilada já. Ah, não está compilado. Vou compilar rapidinho aqui. Peraí. Compilar em Mas via. compilar no Windows é tranquilo? Vou compilar aqui agora. Ah, beleza. Aqui o deve ser mais, que eu gosto do deve ser mais, que o deve ser mais, ele é uma interface para o GCC, né? Que é um dos melhores compiladores que existem. Então está aqui o deve ser mais, aquele programa, a versão Windows, né? Que está aqui tá com aquele cancela pragma, a inicialização, tudo bonitinho, né? Aquele parâmetro, né? Está até aqui, ó, acrescentar menos LWSOC32 às opções do compilador, né? Eu vou ter que achar aqui onde é. Acho que é edit. A gente faz isso uma vez, nunca mais lembra. Deixa eu achar aqui. Tools, Compiler Options. É Compiler ou Environment, tá? Então, Tools, Compiler Options. Não, deve ser. Isso aí eu acho que era só para configuração. Nem execute, não? Não, execute é para executar o programa. Eu quero configurar o editor. Só falta não precisar mais. Pô, mas vamos lá. Aí, compila, não? Não, aqui é para compilar. Não, que eu quero mostrar onde eu boto essa opção aqui. Ah, tá. Professor, Oi. o senhor já fez chamada? É porque a escola do meu filho ligou, eu vou ter que dar um voo lá. Não, não tem problema, não. Eu tiro aqui do sistema. Pode ser? Porque só faltam 20 minutos de aula, só. Aí eu pego esse pedacinho final aqui da gravação. Tá, beleza. Obrigado, Aqui professor. é no Compiler Options mesmo, que eu não tinha visto, né? Então aqui, ó, Tools, Compiler Options, você acrescenta aqui embaixo, né? Menos LWSOC32. É só acrescentar isso aqui, tá? Que precisa para funcionar o socket. Entendi. Beleza, valeu, professor. Aí para compilar, é só vir aqui e compilar, né? Clique em Compile. Ó, compilou o programa que envia, sem erro nenhum. Né? Compila logo o que recebe também. Esse aqui é o programa recebe. Compilar ele também. Opa, abri no lugar errado. Espera aí. Abrir com Node, deve ser mais. Tá? Então está aqui o programa que recebe. É só compilar. Então, da mesma forma que foi lá no Linux, né? Vou fazer aqui de Windows para Windows, depois de Windows para Linux, né? Aqui o programa recebe, então recebe.tz. A porta dele é 54.518. O endereço IP da máquina. 92.168.0.114. Lugar errado. Então, ele vai enviar para a máquina 92.168.0.114, né? Então, envia 92.168.0.114 para porta 54.518. 54.518. O número inteiro 45, um número real 3.14 e uma mensagem. A mensagem de rede. O servidor recebeu da máquina 92.168.0.114 os números passados, a mensagem passada, respondeu com a interação número 1. Né? E se eu quiser fazer interação entre o Windows e Linux? Né? Estou aqui no Linux. Está na máquina, conforme a gente viu.
192.168.0.22, né? Na porta 466.0.5. Então, vou lá na máquina Windows, chamo o programa envia novamente, só que vou passar para o 192.168.0.22, que é onde está o servidor Linux, né? Na porta 466.0.5. Então, o número inteiro, 123, real 456.789, e mensagem entre máquinas. Então, aqui a máquina Linux recebeu 123, 456.789, mensagem entre máquinas, e falou para a máquina Windows que foi a interação número 2. Você fala sem qualquer tipo de Professor, o que problema. são esses 3 zeros que o Real criou depois do 789? Aqui, na hora que eu... Deixa eu ver lá como é que eu botei no programa. Não, você colocou 456.789. Não, então é isso, mas deixa eu ver como é que eu botei aqui no programa para mostrar, porque eu não Ah, lembro mais tá, que eu entendi. botei. Não, simplesmente mandei mostrar. Até o padrão dele mandar mostrar com 6 casas decimais. Isso aí não faz mal. Isso aí é só a forma como a linguagem C mostra. Eu poderia aqui, se eu quisesse se limitar, eu poderia limitar aqui. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Porque agora não vale a pena começar com o TCP, né? Porque senão a gente vai começar e não adianta começar agora e semana que vem acabar esquecendo tudo, né? Vou aproveitar e só comentar sobre o trabalho logo então, né? Está com um tempinho no final? Né? Então, o que é o trabalho? Tá ele aqui. Então, está lá no Canvas o trabalho, tá? Aqui está o texto do trabalho, né? Então, esse primeiro trabalho vale a nota 1, né? O objetivo dele é compreender os princípios da construção do protocolo e da transferência de dados na internet, tá? Então, existem linguagens, Python, por exemplo, já tem função pronta para fazer o trabalho todo. O trabalho teria uma função, tá? Mas é claro que não vai valer assim, tá? Porque o objetivo é justamente entender o funcionamento, entender a complexidade da rede, tá? Então, vocês vão fazer um trabalho que é um programa para transferência de arquivos. Você vai pegar um arquivo que está na máquina e transferir para o arquivo que está na outra máquina, tá? Então, na máquina origem, o usuário informa o nome do arquivo a ser transferido. O programinha pega esse arquivo e faz a transferência até a máquina destino. Tem que garantir a entrega do dado. Então, você pode optar por usar o TCP, que já faz essa garantia, ou optar por usar o DP, e aí você vai fazer a garantia. Então, o grupo poderá utilizar o TCP ou o DP, né? Então, já está a dica aqui, trabalho em grupo. Né? Pode usar o TCP ou o DP. Né? E devem ser utilizadas primitivas de transferência desses protocolos. Né? Está bem vermelho aqui, ó. Não será aceito trabalho que utilize facilidade de transferência de arquivo oferecida por linguagem de programação, API de biblioteca e afins. Né? Quer dizer que tem que usar a linguagem C? Tá, pode fazer C, pode fazer C++, pode fazer Java, são as principais. Quer fazer em Python também? Pode fazer em Python também, sem problema. Tá? Desde que use as primitivas de transporte, as primitivas de envio de mensagens. Né? O programa não pode ser dependente da IDE, ou seja, não pode usar funcionalidades da IDE para o envio das mensagens. Né? Pode usar o UDP ou o TCP, fica à vontade para escolher. Tá? O nome do arquivo gravado no hospedeiro de destino deve ser o nome do arquivo no hospedeiro de origem. Tá? O programa vai receber, faz parte do protocolo enviar para o destino o nome do arquivo. Tá? O usuário não pode ter a opção de escolher o nome do arquivo no destino. Então, tem que ir via rede. E, ao final da transmissão, deve mostrar a taxa de transferência obtida em megabit por segundo. Que é fácil, né? É só fazer uma medição de quantos segundos levou para fazer a transferência. Melhor dizendo, né? Pegar quantos megabits foram transferidos e dividir por quantos segundos levou a transferência. Entrega do trabalho. Tá? Documento elaborado segundo as normas ABNT. Tá? É importante por duas razões. Primeiro, que a universidade pede que vocês acostumem a usar a norma ABNT. Né?
Segundo, porque isso facilita muito a correção, né? Quando deixa livre para vocês escreverem o que vocês querem, cada um faz de uma maneira, é difícil muito corrigir. Tá? São muitos trabalhos de muitas turmas. Né? Na capa deve constar nome completo. Tá? Qualquer coisa que esteja fora daqui da BNT, não botei nome completo, perde ponto. Tá? Botei nome completo, não ganha ponto. Né? De todos os integrantes do grupo. Tá? Além disso, deve constar no anexo, tá? Além de constar no anexo o programa, tá? Ou seja, você vai botar no anexo do documento para fazer o código do programa, também deverá ser enviado para compilação e execução. Tá? Me enrolei aqui falando, né? Vocês vão botar o programa no anexo, mas também vão enviar o código-fonte no Canvas quando fizer a entrega. O documento tem que ter capítulo específico para explicar, né? Não precisa ser grande, mas explicar por que vocês escolheram o TCP ou por que escolheram o DP. Né? Explicar o funcionamento da aplicação, mostrando os cabeçalhos utilizados, né? Que tipo de informação é trocada pelo protocolo. Explicar como vocês fizeram o cálculo da taxa de transferência. Essa explicação do funcionamento do código da aplicação pode ser comentários no próprio código ou não? Não, explicar no documento. Tá. Né? Também não é nada muito complexo, não. Tá? Cadê? Explicação de como. Aqui, na explicação do funcionamento do código da aplicação. É falar. Vocês criaram funções para fazer as coisas. Eu criei a função tal, essa função tal vai fazer isso. Eu peguei o programa para fazer a transferência. Eu vou fazer uma transferência de arquivo. Eu dividi o arquivo em tantos em bytes, em blocos de 50 bytes ou 50 kbytes. Não, mandei tudo de uma vez só. Então, só para ficar mais fácil a correção. Explicação de como o programa deve ser compilado e executado. Isso aqui se fizer no deve ser mais, fizer em GCC, no Linux, tá? É só botar o comandinho de compilação. Isso aqui é mais porque se alguém escolher uma linguagem muito diferente aí que eu não estou acostumado, eu preciso saber como compilar e executar. E print de tela mostrando o funcionamento, mostrando o que vocês executaram. Tem que ser mandado pelo Canvas, né? Basta que um integrante do grupo faça a entrega, não precisa todo mundo mandar. Né? Na capa já vai estar o nome de todo mundo, então um mandou já está valendo para todos. Né? Pode ser feito em grupo de até 5 pessoas. Né? O prazo de entrega é até o dia 2/10, então tem bastante tempo aí. Né? Recomendo que faça logo, tá? Porque se deixar para fazer muito no final, às vezes vai travar com uma coisa e pode não ter contato. Né? Fazendo logo no início, já tira logo a dúvida. Né? E nesse período aí é um período muito próximo ao fechamento das notas de A1. Deve ser o período que vocês vão ter que entregar um monte de trabalho. Então, recomendo que alguns trabalhos de algumas disciplinas já façam logo. Esse da nossa já dá para fazer, então, se quiserem matar logo, já mata, sem dificuldade. Esse trabalho, tá? Fazer um programinha de transferência de arquivos, né? Que parece que é uma coisa simples, mas vocês vão ver que tem que pensar em algumas coisas. Uma pergunta aí? Não, tranquilo. Então, essa semana que vem a gente vê o TCP, tá? E se der tempo, né? O TCP, como a gente já viu muita coisa aqui do DP, muitas funções talvez seja mais rápido ver, a gente já inicia também, já continua vendo a disciplina também, né? E lembrando, né? Se ficar travado em alguma coisa no programa, tiver com alguma dúvida, até de como estruturar, vai perguntando, tá? Que a ideia é aprender. Tem que ficar escondendo nada. Né? Se quiser usar o fórum lá do Canvas, até porque mandando no fórum é bom que um tendo uma dúvida, mata a dúvida dos outros também. Tá? Beleza, perfeito. Valeu aí, professor. Tá. Um abraço. Tá. Então, bom dia aí, tá? Boa semana para vocês.